bem-vindo a mais um programa Entre Nós. Eu sou o Eduardo Moreira e hoje a gente tem uma super campeã aqui no programa. Campeã nas piscinas e campeã também fora delas. Ela já conquistou muita coisa bacana na vida dela e ajudou a vida de muita gente de tabela. Joana Maranhão, obrigado por estar aqui no programa e eu sou um fãzaço seu. Eu sou fã também, Dudu. Falei para você que eu já li o seu livro. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para esse bate-papo hoje. É muito bacana estar conversando com você, porque a gente tem muitos assuntos e muitas linhas aqui para conversar. Primeiro, conversar um pouco sobre a sua carreira de atleta, né? Você é uma pessoa que tem não só uma longevidade que é admirável no esporte, na natação. Você começou a competir ali, sei lá, com 15, 14 anos em alta performance. E hoje está quase completando 30, não é isso? 29. 29 anos e está indo para uma Olimpíada e talvez na melhor fase da sua vida. E fora da piscina também. Mas não só fora na piscina, nas entrevistas que você já deu defendendo a Joana mulher, mas também nesse seu ativismo político de ter posições fortes, colocando a cara. Então é o seguinte, você é uma pessoa com muita atitude dentro e fora da piscina. Então é sobre isso que a gente vai querer conversar aqui hoje. Começando pelo esporte. 29 anos, indo para a 4ª Olimpíada e disputando de igual para igual aí com as campeãs. Qual o segredo dessa longevidade, Joana? Então, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a nadar com 3 anos de idade. E eu percebia, no meio do grupo, que eu levava aquilo a sério, né? Eu percebia que para os meus coleguinhas de equipe, aquilo ali era uma prática esportiva depois da escola, porque o pai mandava. Mas eu percebia que eu levava jeito e que eu encarava aquilo com um grau de seriedade um pouco maior e que isso poderia ser uma vantagem para mim. Né? Sempre fui muito disciplinada. Para mim, não existe uma outra forma que não seja trabalhando duro, desde criança até hoje. E todas as fases da minha vida eu sempre considerei como a melhor fase. Porque às vezes não é a melhor fase em relação a uma colocação e ranqueamento mundial, mas é a melhor fase, assim, todas as vezes eu dei o meu 100%. Tem uma americana que foi para uma final olímpica com 37 anos, não foi? Nos 50 livres, se não me engano. Isso, Dara Torres. Isso. Eu assisti Dara Torres nadar Sydney. Eu era criança, assim, na época eu já estava melhorando na natação, mas assim, de forma alguma eu imaginava que 4 anos depois eu iria estar ali. E quando eu olhei ela nadando, eu falei assim, putz, e ela já tinha idade ali, né? Tipo, ela não era jovem ali. Não era tida como jovem. Mas o olhar dela, assim, para a piscina, eu admiro muito quem se foca naquela troca ali. A piscina e você, porque o que me encanta na natação é isso. E eu percebia isso muito nela. E chegou 8 anos depois, em Pequim, ela foi lá e ganhou a medalha de novo. Como é que foi essa montanha-russa na sua vida de dar tudo tão certo tão cedo e depois tudo meio que acabar e começar de novo? Eu gosto de viver tudo muito intensamente, né? Se é um momento de felicidade, vai ser de felicidade extrema. Se é um momento de tristeza, vai ser de tristeza extrema. E isso, obviamente, sempre refletiu na piscina. Não tinha como dissociar uma coisa da outra. No momento que eu estava querendo parar de nadar, eu estava indo para o treino e não estava aguentando mais olhar para a piscina. Eu falei, não adianta querer fazer isso sem paixão, sem vontade. E todo mundo falava, você é louco, você tem contrato, você não tem nenhum curso superior ainda. Eu falei, gente, a gente se arruma, a vida se organiza. O que eu não posso é estar sofrendo todos os dias por estar fazendo uma coisa que não está me dando prazer. Seu 4º ciclo olímpico? 4º ciclo. E qual foi a sua melhor Olimpíada? Foi a que você foi mais nova em termos de resultados? Eu não consigo dizer que foi a melhor. Em termos de resultados, sim. Isso, primeiro, isso. Foi Atenas, em que eu fiquei em 5º lugar no 400 medley, peguei semifinal no 200 medley e 7º lugar no 4 por 200 livre. Eu acho que essa foi a melhor colocação de uma nadadora brasileira até hoje. Até hoje, sim. Esse 5º lugar, né, numa final olímpica. E 400 medley? Meu Deus, já foi você meu tem calo, que mas ter é a muita minha saúde. paixão. E é o que você ainda está nadando? Ainda nado. O seu tempo hoje é melhor do que quando você fez? Eu demorei 11 anos para Olimpíada? baixar essa marca. Eu fiz o tempo que eu fiquei em 5º lugar em Atenas em 2004, eu só fui melhorar no ano passado. Caramba, eu fiquei 11 anos batendo na parede aí. Esse papel que você assumiu fora das piscinas, meio que de uma líder das mulheres, tanto no caso que você denunciou, o abuso, etc., como líder das pessoas que se colocavam contra um movimento político, a favor de um movimento político conservador, etc., você acha que é algo que te ajudou também a voltar para a piscina e falar o seguinte,
não, bacana, eu tenho um monte de gente agora lutando por coisa bacana comigo, eu quero representar eles e mostrar o quão forte a gente pode ser. Eu vou fazer isso dentro das piscinas. Eu me encontrei, né, de novo, porque até hoje, às vezes, eu ainda me sinto um peixe fora d'água no meio da seleção. Porque eu falo assim, pô, será que eu tenho que ter esse egoísmo e essa não empatia por todo mundo para ter sucesso? Eu pensava que essa era a única maneira, quando eu via a forma com que as coisas aconteciam, né, dentro da confederação e tal, eu falava, eu não quero mais fazer parte disso, né? Eu não quero ser esse bonequinho que me manipulam, que bota boné, sabe, que usa uma marca sem ter um porquê, que não discute critério. Propósito, né? Exato. E aí, quando eu parei de nadar, que eu criei a ONG, comecei a... Trabalhei na campanha de um político, fui vendo como que o jogo funciona, eu falei assim, pô, tem pessoas que pensam como eu, e eu ainda posso voltar, então vamos todo mundo junto, assim. Até tem uma brincadeira, quando eu formei no ano passado, uma faixa que fizeram meu irmão e os amigos dele, Joana, nada pras gays, assim, sabe? Tipo, até falei, gente, eu vou entrar na Olimpíada com a bandeira da causa LGBT, assim. Então, você se encontra nesse universo que não é de atletas, mas são pessoas que pensam como você e têm essa vontade utópica de mudar o mundo também. E quando é que começou essa sua vontade de se posicionar politicamente? Eu lembro que teve, eu não lembro qual foi, mas um vídeo seu, que foi o primeiro vídeo a estourar, assim, né? Que eu recebia compartilhamento de tudo que é lugar, e aí aquelas reações mais exageradas do mundo, né? A favor e contra. Quando é que começou isso? Eu dei a minha primeira entrevista citando o Che Guevara com 13 anos de idade, porque por uma influência do meu irmão mais velho que eu, que sempre foi muito mais politizada, a pessoa mais politizada da família, mas aos 13 anos, se eu não sei nada hoje, imagina aos 13 anos de idade. Então era mais aquela coisa da revolta adolescente, enfim, mas foi a primeira vez que eu de fato falei sobre política publicamente. E aí, esse vídeo foi assim, eu fui dormir, eu vi que estava tendo... Eu comemorei porque, a princípio, a votação da redução da maioridade penal não tinha passado, eu fui dormir feliz. Quando eu acordei, que eu abri a internet, antes de treinar, o Cunha tinha revertido tudo. Eu falei, não é possível. Eu queria quebrar o meu flat inteiro. Eu falei, não é possível. Não era nem pela questão da redução ou não, mas é a manipulação desse sistema, homem, né? Que até então ninguém estava falando dele. Entendeu? Assim, quantos outros Cunhas tem por aí? Aí eu falei de Cunha, falei de Bolsonaro, falei de Feliciano, e aí começou. Isso foi um pouco antes do Pan-Americano. E aí eu lembro que eu fui bronze no Pan-Americano, na prova, e eu era militar até então, mas eu optei por não prestar continência, porque estavam confundindo na época quem presta continência é a favor da intervenção militar. As pessoas estavam... Então, eu até mandei e-mail para o Exército, falei assim, ó, não estou prestando continência por conta disso. Aí fizeram uns memes, assim, enquanto Joana fica feliz com bronze, os militares de Bolsonaro comemoram ouro. Aí tinha, tipo assim, as meninas prestando continência. Enfim, um absurdo total, assim, as pessoas me colocaram na panela. Hoje, se você dá um Google no meu nome, tá lá, nadadora comunista brasileira. Você está indo para a Olimpíada do Rio. E a Olimpíada do Rio em si também é uma polêmica. A gente deveria ou não estar fazendo uma Olimpíada vivendo a realidade que o Brasil vive. Você acha que a gente deveria estar sediando uma Olimpíada no Brasil? Não. E depois de 2012 eu bati o pé que eu não ia mais querer nadar também por isso. Até hoje, para mim, é um dilema muito grande, que eu falo, pô, eu critico tanto, né, a política do Brasil, a política econômica, a questão da corrupção, e eu vou estar fazendo parte dos Jogos Olímpicos que teve um desvio de verba, assim, alarmante. No Pan-Americano, eu já saí com esse desgostozinho por ter conhecimento desses desvios de verba, né? Mas aí eu comecei na terapia a falar com a minha psicóloga como que eu organizo isso, porque eu amo demais nadar. E eu ainda acho que eu posso fazer alguma coisa na natação. Ela falou assim, então vamos optar, assim, vamos procurar meios de você sobreviver, em que você receba de fontes em que você confie e que você se foque para o seu amor na água. E aí a gente está tentando encontrar isso, né? Tem alguns momentos que chegam notícias para mim de coisas dos Jogos Olímpicos que eu penso, meu Deus, eu vou estar lá, né? Eu fui para a seletiva olímpica, a última agora, e foi no Parque Olímpico, e eu vi, assim, a desapropriação. Não é, tipo, você pegar uma pessoa que morava no Parque Olímpico e tirar ela e dar uma outra casa. Pessoas foram desapropriadas. O Eduardo Paes e a Dilma,
Eles tiraram, essas pessoas ficaram sem casa para um evento de 30 dias, quer dizer, é um absurdo. O caso dessa menina do Rio, que teve esse caso de estupro, onde ela foi estuprada por vários garotos, etc. E aí você teve, de um lado, as pessoas que falavam o seguinte, olha, pelo amor de Deus, isso tem que ser visto de alguma maneira, a menina sofreu um crime. E do outro lado, as pessoas falando o seguinte, não, mas ela provocou os meninos, ela se ofereceu, etc. É impressionante como a gente ainda vive numa sociedade que tenta colocar a culpa na mulher de todas as maneiras, né? Teve uma menina, primeiro caso, que foi o que o motivo da gente ter criado a ONG Infância Livre, na qual eu sou presidente, uma menina de 5 anos que foi estuprada. Nós levamos ela para o IML, ela fez o exame de tudo. Essa menina teve culpa, de alguma forma, por ter sido estuprada? Ela insinuou porque ela estava, não sei, dançando Xuxa ou alguma coisa assim. Uma questão crucial, a culpa nunca é da vítima, seja a vítima mulher ou homem, criança, idoso, a culpa nunca é da vítima, ponto final. Né? Não existe isso, mas o que ela estava esperando? Ela estava bebendo muito, ela esperava uma ressaca, ela não esperava ser estuprada. Mas o que ela estava esperando? Porque ela estava com um short curto, ela estava se sentindo bem, ela estava esperando olhar para o espelho e se sentir bonita. O que levou a tomar a decisão de revelar o que tinha acontecido contigo quando você era mais nova? Eu me calei, né? Porque quando aconteceu aquilo, eu sabia que tinha sido alguma coisa errada, eu não sabia o que era, né? E me calei porque eu tentei abordar algumas menininhas que treinavam comigo, se tinha acontecido alguma coisa, eu falava, não, de jeito nenhum, tipo, chocadas com a ideia. Tá. Aí eu falei, bom, se só aconteceu comigo, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu vou ficar calada na minha. Só que você vai amadurecendo, puberdade, primeiro beijo, primeira relação, você fala, pô, alguma coisa comigo não tá muito legal. E fui criando fobias, eu não conseguia ficar no quarto sozinha, né? Os últimos 5 anos de casamento dos meus pais, eu dormia no meio dos dois, toda noite, eu não conseguia ficar só. Eu precisava que eles dois estivessem literalmente me protegendo. E me levavam para fazer terapia, eu inventava 1001 desculpas, eu estou com medo do cadeirudo da novela, enfim, porque eu realmente não lembrava. O cérebro humano ele é incrível, quando você tem alguma experiência muito traumática, você retrai aquilo. Até que eu resolvi fazer uma outra linha de terapia, que eu não lembro mais o nome, eu acho que é holística. E aí você literalmente volta tudo, você verbaliza. E a partir do momento que eu comecei a verbalizar aquilo, fui colocando para fora, eu fui me libertando, eu fui me vomitando. Não é tipo, você fala e tá tudo bem, é um processo longo, um processo doloroso. E aí eu fui falando para minha família, para o meu companheiro, e eu fui abrindo aquilo. Mas não era tipo, agora eu tenho que falar para tal pessoa, era um processo natural, né? Até que chegou um ponto de que eu contei aquilo para a imprensa, mas eu nunca imaginava, na verdade eu não parei para pensar nas consequências de trazer isso à tona. Eu não parei para pensar que dizer assim, eu fui abusada quando eu era criança pelo meu treinador, fazia com que todos os meus outros treinadores fossem potenciais pedófilos também, né? Eu não parei para pensar nisso, né? O risco que eles estavam correndo de ter enfim, foi um processo meio louco, assim, as coisas foram... Então, ao mesmo tempo que foi libertador, eu não estava preparada. Então, eu tive que ir me preparando dentro daquele tsunami todo, que foi quando a coisa veio à tona. A justiça ajuda o perdão, porque quando você sente que a justiça foi feita, você fala o seguinte, agora eu estou pronto para perdoar, porque a gente tem um pouco disso também, né? Mas pelo pouco que eu sei, a chance dele ganhar é muito grande, porque a prova cabal, que é o que a justiça brasileira pede para tudo, não tem como existir, né? Não tem como existir. E aí, quando perguntam para mim, Joana, eu falei, gente, qual que seria a prova cabal? É um ímã rompido? É um corrimento? É o quê? Não tem como. E ainda assim, com essa menina de 5 anos, a gente teve todas as provas possíveis, entendeu? Uma menina de 5 anos estuprada com corrimento, com DST, e não serviu para a gente prender o menor que fez aquilo com ela. Então, a gente ainda tem que caminhar muito na parte da legislação. É por isso que, dentro da minha ONG, eu percebi que o caminho de educar crianças é mais importante do que você apontar o dedo para um pedófilo. E vem cá, Olimpíada. Vamos falar aí quais provas você vai nadar nas Olimpíadas e como é que estão as suas expectativas aí para as Olimpíadas? Eu vou nadar o 200, o 400 medley e o 200 borboleta, e a expectativa é a melhor possível. Eu estou treinando muito bem, me sentindo muito bem com todo o processo. Desde que eu voltei a nadar, as competições de circuito mundial em que eu fui, eu venho só evoluindo.
Então, Você acabou de voltar de uma competição onde você foi super bem, né? Fui super bem, fiz os melhores tempos para a fase, assim, com meninas que têm tempos muito melhores do que eu chegando pertinho delas ali. Eu hoje sou 15ª do mundo na minha melhor prova, que é o 400 metros, e passam 8 para final. Mas não é uma diferença muito grande. É possível, eu acredito nessa possibilidade e eu estou buscando ela. Que legal. Então, olha, muito sucesso para você nas piscinas, na sua ONG, nos seus projetos e que você continue sempre essa menina de atitude, inspirando não só mulheres, mas outras pessoas, como eu, por exemplo. Muito obrigada, Dudu. Valeu. Beleza.